Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar começando mais uma aula do módulo de histologia. A gente vai estar falando agora sobre o tecido nervoso, tá? Lembrando que eu gosto sempre de começar explicando o que são esses tecidos. Vocês já sabem que tecido é a junção de várias células, né? União de várias células por junções celulares. Mas para a gente entender, e vocês sabem, né, que tecidos eles formam órgãos que vão formar sistemas, então para a gente entender melhor a função desse tecido, a composição dele, é interessante a gente pensar quais sistemas e quais órgãos eles estão associados. Porque se a gente começa a pensar em quais sistemas e quais órgãos eles estão associados, a gente começa a associar muito melhor a função de cada um, tá bem? Então o tecido nervoso é o tecido com as células distribuídas em todos os órgãos, né? Então é um tecido que vai estar atingindo todos os órgãos do corpo, tá? E vai estar regulando a homeostase do organismo, juntamente com outro sistema, que é o sistema endócrino. Então, na verdade, o tecido nervoso ele vai construir o sistema nervoso. E o sistema nervoso ele está presente onde? Em todo o corpo, basicamente. Tá bem? E esse sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, ele vai controlar a homeostase do corpo, vai controlar o equilíbrio do nosso organismo. Vocês ainda terão aula de sistema nervoso, né, lá no módulo de fisiologia, mas só para introduzir isso, esse sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Então, esse sistema nervoso ele pode ser dividido entre o encéfalo e a medula espinhal e os gânglios e nervos que são espalhados por todo o corpo. Beleza? Isso tudo é construído por tecido. Qual tipo de tecido? Tecido nervoso. Então, quais são as funções que a gente pode atribuir para esse tecido? Detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações captadas pelos estímulos externos e modificações químicas entre o ambiente interno e externo. Ou seja, basicamente, esse tecido é aquele que vai ser responsável por receber estímulos do meio e processar aquelas informações para o seu corpo, tá? Que é a função do sistema nervoso, basicamente. Então, esses estímulos, né, que a gente vai estar recebendo do meio para processar informações no nosso organismo, para permitir que as células exerçam suas funções, exerçam atividades, isso é a função do tecido nervoso também. Organizar e coordenar uma resposta motora, visceral ou psíquica. Então, se a gente tem alguma coisa acontecendo no nosso organismo e é necessário uma resposta com relação àquilo, com relação a alguma região do nosso corpo, o tecido nervoso ele também está associado. Porque o tecido nervoso, como ele está presente em todos os órgãos do corpo, ele tem mais facilidade de se comunicar de uma região com a outra. Então tem muita facilidade de comunicar desde o meu encéfalo até o meu pé, justamente por conta desse tecido. Estabilizar as condições de pressão sanguínea, glicose e pH, então justamente por comunicação e transportes ali de informações, o tecido nervoso vai estar participando desse processo também. E participa do padrão de comportamento, defesa e interação. Quando a gente se queima e tira a mão imediatamente, ou pisa em um prego e tira o pé, todas essas respostas, o padrão de comportamento, padrão de defesa a nível celular, isso tem envolvimento com o tecido nervoso. Tá? Do que esse tecido é formado? Ele é formado de basicamente dois tipos celulares. Tem os neurônios e as células da glia. Tá? Esse esquema ele é ótimo. É um esquema de um livro, se não me engano, de graduação, que ele mostra muito bem o tecido de uma forma didática. Olha só, esse é um neurônio, né, esse amarelinho, e esse neurônio ele vai ter qual função? Ele vai exercer a função de transmitir a resposta. Então, se por exemplo, se eu estou tocando aqui, eu consigo saber que eu toco aqui sem olhar para a mesa, vocês talvez nem estejam vendo, mas eu consigo saber que eu estou tocando na televisão sem olhar para a televisão, porque eu estou sentindo isso. E quem é responsável por transmitir essa informação até o meu sistema nervoso central, até o meu encéfalo? É justamente, ou na verdade até a medula espinhal, até o sistema nervoso central de modo geral. Justamente esses neurônios. Então, neurônios são células que vão estar transmitindo essa informação. Só que para essas células exercerem essas funções, elas precisam de muitas outras células para auxiliarem. Então, o neurônio é a célula principal, a célula que vai estar transmitindo a informação. Mas tem muitas outras células que vão estar ajudando o neurônio a transmitir essa informação. Essas muitas outras células é o que a gente chama de células da glia. Aí nós temos os astrócitos, oligodendrócitos, célula microglia, ependimárias e outras mais, tá? Mas de modo geral, então neurônios são essas células responsáveis por transmitir a informação
e células da glia são essas células que vão estar auxiliando a função desses neurônios. Quando a gente para analisar a estrutura de um neurônio, isso é muito importante para o vestibular, nós conseguimos ver, esse daqui é um neurônio geral, né? É uma estrutura básica, mas ele pode ter outros formatos que eu vou mostrar para vocês. Essas projeções aqui na extremidade dele é o que a gente chama de dendritos. Esses dendritos é o que vai estar recebendo o estímulo. Tá? Então, seja o estímulo do meio externo, ou seja o estímulo de um neurônio para outro neurônio, são esses dendritos que vão estar recebendo. E aí, como esses dendritos recebem a mensagem, eles vão ter que transportar para algum lugar. E aí transporta para o corpo celular. E é aqui nesse corpo celular que ocorre a interpretação desse estímulo e a elaboração de uma resposta. Então o dendrito está recebendo aquele estímulo, leva para o corpo celular interpretar essa informação que está chegando e processar uma resposta. E aí esse corpo celular, depois de processar uma resposta, vai enviar isso para um outro neurônio até chegar ao destino final. E por onde que ele envia? Justamente por esse axônio. Axônio, então, é o prolongamento, né, o corpo desse neurônio, que vai servir para transportar essa resposta neuronal desse neurônio para outro neurônio. Tá? E aí, pode ser para outro neurônio até chegar ao final, né, até chegar ao destino. Esse axônio, vocês vão ver que ele também tem ramificações, também tem projeções, que são as terminações do axônio, ou a terminação axonal. Essas terminações elas são importantes por quê? Vocês entendem que o dendrito ele vai estar recebendo o estímulo, certo? Mas como que por onde ele vai estar recebendo? Se a gente pensar bem, se eu daqui, do meu dedinho, né, que eu estou tocando aqui, até chegar a informação do meu sistema nervoso central, o que acontece? Um neurônio vai passando a informação para o outro. Então, esse dendrito ele vai pegar a informação de um outro neurônio que está na frente dele. E por onde sai essa informação? Pelo terminal do axônio. Tanto que faz sentido aqui ser ramificado aqui também. Porque essas ramificações liberam a informação, tá, para um outro neurônio e esse outro neurônio pega por esses dendritos. É como se um passasse a bola para o outro. E ele passa a bola para o outro como? Está tudo ramificado? Então eu vou pegar e vou jogar isso daqui para esse daqui. Que eles vão se entender. Tá? Então a passagem da informação ela segue esse sentido. Saindo desse terminal axonal para entrar no dendrito de um outro neurônio. Ok? Quais são as características dessa célula? Essa célula, os neurônios eles têm um núcleo grande e ativo e um nucleolo bem evidente. O que me diz, se a gente pensar bem, o que isso me confere para o neurônio? O fato dele ter um núcleo grande, muito ativo e um nucleolo muito evidente. Síntese de proteínas de ribossomos. Por quê? Vocês lembram que o nucleolo é a estrutura do núcleo responsável por formar os ribossomos. E um núcleo grande e ativo significa que ele está processando muito RNA mensageiro. Então, se está formando muito ribossomo e está processando muito RNA mensageiro, é porque provavelmente está produzindo muita proteína. Então, o neurônio é uma célula característica que tem como característica produzir muita proteína. Tá? É uma célula que tem grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso de complexos de Golgi, justamente por conta disso que eu falei com vocês, né, de processar muitas proteínas e tudo mais. Tem a substância mícil, que é uma substância que vai estar presente, constituindo ali o citoplasma dessas células, tá? Que vai ser importante para muitos processos metabólicos também. E tem uma grande quantidade de mitocôndrias. Para quê? Para conseguir gerar muita energia. E ele precisa de muita energia porque vai estar trabalhando o tempo todo. Tá bem? Além disso, os neurônios eles também têm um citoesqueleto muito desenvolvido e tem uma grande quantidade de canais excitáveis. Esses canais, esse citoesqueleto desenvolvido é importante para estruturar aquela célula ali, permitir um contato, uma certa movimentação, né, para que haja o contato de um neurônio com o outro, certo? E essa grande quantidade de canais é porque sempre vai estar um interagindo com o outro, é tipo uma bola, informação é uma bola, um neurônio joga essa bola para o outro até chegar ao destino final, tá? Basicamente, essas são as características. Se a gente pensar em como funciona esse transporte pelo neurônio, a gente ainda pode classificá-lo de duas formas. O transporte anterógrado e o transporte retrógrado, tá? O transporte anterógrado é o mais comum, ocorre em diversos tipos de moléculas, quase todas, praticamente, e ele vai do corpo celular para o axônio, que é o normal, que eu falei com vocês, né? Então aqui tem
o corpo celular, né, com os dendritos, pega a informação e leva do corpo celular para axônio, que foi o que eu expliquei para vocês, tá? Nesse caso, para ambos os processos, né, processos de transporte a nível celular, eu já expliquei para vocês em citologia, quem participa do transporte, do tráfego intracelular são os microtúbulos, que é uma estrutura do citoesqueleto. Os microtúbulos têm duas proteínas motoras, a cinesina e a dineína, tá? A cinesina, ela participa desse transporte anterógrado. Então, a cinesina é a proteína que estimula esse transporte dessas moléculas do corpo celular para o axônio, tá? Então, esse transporte anterógrado. E o transporte retrógrado? O transporte retrógrado, ele é o oposto. Ele vem do axônio para o corpo celular, tá? Isso não é tão comum, ocorre muito mais em vírus, por exemplo, tá? E a proteína que participa é uma proteína do microtúbulo, mas não é a cinesina, é a dineína. Ela que faz esse transporte do axônio para o corpo celular. Se a gente pensar bem, na verdade, isso faz sentido. Quando eu dei citoesqueleto para vocês, eu expliquei que as duas proteínas, né, a cinesina e a dineína, a cinesina, eu falei D de dentro, né, como se estivesse entrando. A dineína, ela tem característica de transportar sempre para o centro da célula, para o núcleo da célula, enquanto a cinesina sempre transporta para fora. Então, só vocês lembrarem disso. Aqui está mostrando, mais ou menos, essas proteínas ligadas, né, elas vão estar andando no microtúbulo, tá vendo? Aqui tem o microtúbulo, aqui tem a proteína ligada à vesícula que tem a informação, tá? A informação que está sendo transportada. Então funciona como se fosse um trilho de trem mesmo. Aqui tem o trilho, olha só. E aqui por cima vai andando essa proteína dela. Olha essa microscopia aqui que interessante. Mostra como se fosse mesmo... aqui tem o microtúbulo, aqui a proteína, pegando a vesícula com a informação. Tá bem? Esses neurônios ainda podem ser classificados de duas formas. Primeiro, quanto à sua forma, tá? A forma dele pode ser unipolar, bipolar, pseudo-unipolar ou multipolar. O interessante é vocês entenderem como essas formas e qual tipo de organismo tem cada uma delas. Unipolar é quando você tem aqui o corpo celular, certo? E tem o axônio e os terminais axonais ali, tá? Então, olha só, você só tem o corpo celular numa extremidade e o axônio no meio e os terminais axonais na outra extremidade, tá? O que está faltando aqui? Está faltando os dendritos associados ao corpo celular. Não tem. Então, o unipolar é justamente isso. Só tem um corpo celular na extremidade do neurônio, tá? Quais organismos têm neurônio unipolar? São os invertebrados. Neurônio bipolar, quem tem? O neurônio bipolar, primeiramente, ele tem esse corpo celular bem centralizado, os dendritos em uma extremidade e os terminais axonais em outra. E aqui tem o axônio no meio, né, do corpo celular até o terminal axonal, tá? Esse é o bipolar, porque tem duas extremidades, né? Se a gente pensar assim, ramificadas, né? E quem tem esse tipo de neurônio são principalmente órgãos sensoriais, que vai ser importante para manter, para conseguir sentir o meio externo, estímulos mecânicos e tudo mais. O neurônio pseudo-unipolar, ele parece unipolar, como se esse corpo celular estivesse na extremidade, mas ele não está. Ele está no meio, só que ele não está centralizado. Tem dendritos de um lado, terminal axonal em outro, e tem o corpo celular no meio. Entre o corpo celular e o terminal axonal tem o axônio, tá? Mas esse corpo celular, ele não está centralizado, por isso dá uma ideia como se fosse unipolar, mas não é. Quem tem esse tipo de tecido são gânglios de vertebrados. E o tecido multipolar. Multipolar é o principal, né, que está presente no sistema nervoso central, que é o que a gente mais fala, que a gente mais usa, que nós temos aqui o corpo celular, tem esses vários dendritos ali, tem o axônio e o terminal axonal, tá bom? Essa é a classificação deles quanto à forma. E quanto à função? Quanto à função, eles podem ser neurônios aferentes ou sensoriais, que vão estar captando a informação do ambiente. Então, esses neurônios que estão aqui, permitindo que eu sinta a televisão, permitindo agora que eu sinta a bancada, permitindo agora que eu sinta o meu copo, são esses neurônios aferentes ou sensoriais, tá? Então, aqui, olha o dendrito, olha o axônio aqui, corpo celular. Tem os interneurônios ou associativos. Esses neurônios, eles vão transmitir as informações para os centros de controle. Então, olha só.
você tem um neurônio que vai estar recebendo, tá? E tem um neurônio que vai estar transferindo essa informação que você recebeu para o centro de controle, que é onde vai estar produzindo a informação, ok? E os neurônios referentes e motores, eles vão estar processando e elaborando respostas àquilo. Então, o aferente, ele recebeu a informação, o interneurônio transportou para o centro de controle, lá no centro de controle, essa informação foi interpretada e foi produzida uma resposta, e os referentes, eles vão estar, na verdade, esses referentes, eles vão estar participando desse processo de elaboração de respostas lá no centro de controle, até liberar essa resposta. Beleza? Deu para entender? É basicamente isso. Essa aula é uma aula conteudista, ela tem muita informação, muito detalhe. E são detalhes importantes, porque tudo isso que eu falo aqui, eu já vi cair no vestibular. Eu falei com vocês, os dois tecidos mais importantes são sanguíneo e tecido nervoso, porque são justamente os que mais cabem. Impulso nervoso. Gente, agora eu vou explicar uma parte que talvez seja a parte mais difícil da aula, que é como funciona a passagem da informação. Então, vocês já sabem que um neurônio vai estar recebendo, o outro vai estar transportando para o centro de controle e o outro vai estar processando ali a resposta, certo? Mas como que isso acontece? Como que esses neurônios conseguem fazer isso? Como que isso acontece a nível celular? Como que essa resposta é produzida? Tá? Vamos visualizar isso. Então, primeiramente, o impulso nervoso é um processo de ativação das células neuronais em resposta a um estímulo, tá bem? Isso ocorre porque as células, eu vou tentar explicar isso de forma mais didática. Essa parte eu geralmente explico em sala de aula, mostrando a imagem e fazendo o esquema no quadro, vai ficar mais fácil. Mas assim, pensa isso daqui como uma membrana plasmática, né? Tem o citoplasma, ou seja, meio intracelular, e o meio extracelular, tá bem? A célula, naturalmente, o que ela tem? Ela tem a membrana externa positivamente carregada e a membrana interna negativamente carregada, como está ali, certo? Mas, para que ocorra essa passagem da informação, esse impulso nervoso, vai ter o que a gente chama de uma alteração ou inversão de cargas, certo? Então, no estado natural, essa célula, a gente diz que ela está no estado de repouso. Só que quando essa célula vai realizar essa passagem da informação, esse impulso nervoso, ela sai desse estágio de repouso, tá? Ela vai sofrer um processo que a gente chama de despolarização. Então, essas cargas, que está positivo externo e negativo interno, elas vão sofrer uma inversão. Não é despolarização como se ela perdesse carga, como se ela perdesse polos, tá? Esse termo é meio errado. Na verdade, é uma despolarização que consiste em uma inversão de cargas, ou em uma alteração de cargas. Então, algumas cargas negativas passam para fora e algumas cargas positivas para dentro, tá? É assim que ocorre a passagem da informação. Isso ocorre por quê? Porque vai estar entrando e saindo determinados tipos de moléculas, tá? Então, eu vou explicar detalhadamente isso. Mas, como que vai estar acontecendo? Quais são as características que vocês precisam saber para entender esse impulso nervoso? Ele vai ocorrer pela entrada de sódio por difusão, saída de potássio por difusão e depois ação da bomba de sódio e potássio, tá? Que vocês já viram comigo na aula de transporte. Ok? Vocês sabem que naturalmente no estágio de repouso, no estágio natural da célula, ela tem muito mais sódio fora e muito mais potássio dentro, certo? Isso é importante. Então, olha só, isso aqui é membrana. Esse esquema é muito interessante. Eu vou explicar por ele, depois nos slides eu vou passando, tá? Esses canais a gente diz que são canais dependentes de voltagem, tá? O que é a voltagem? Eu vou explicar não de um jeito muito físico, porque talvez na física vocês podem ver de um jeito um pouco diferente e mais correto até. Mas na biologia a gente vai entender isso como essa informação que está chegando ali como um estímulo para a abertura desse canal. Então esse canal ele precisa desse estímulo, né, que é um estímulo elétrico, eletroquímico, para que ele seja aberto, tá bem? Qual é esse estímulo? Esse estímulo são íons diferentes. Então vamos lá. Primeiro, o que acontece primeiramente? No estágio de repouso, tem mais sódio fora da célula. Esse sódio ele vai começar a entrar por difusão facilitada.
Então, abre-se canais de sódio aqui para que esse sódio comece a entrar. Por quê? Porque se a gente pensar em transporte passivo, o objetivo é sair do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, certo? Então, esse sódio, ele vai, já que tem muito mais do meio externo, ele vai sair do meio externo e vai começar a entrar no citoplasma. Ok? Então, o sódio sai do meio extracelular e entra na célula. Com isso, vai entrando sódio até que chega um momento que satura o sítio da proteína, que é da proteína transportadora. Não tem como entrar mais sódio. Então, nesse momento, vai parar, vai estagnar a entrada de sódio. Não significa que vai passar a ter mais sódio dentro do que fora. Significa que a quantidade de sódio dentro da célula vai aumentar, porque entrou sódio, certo? Então, entrou sódio ali, a quantidade de sódio dentro da célula, ela começa a aumentar, tá? Só que chega um momento que satura o sítio da proteína. Então, o que acontece? Para a entrada de sódio. E nesse momento que para a entrada de sódio, isso também é um estímulo para o potássio que está dentro da célula começar a sair. Então, o sódio entrou, parou ali a entrada dele. O potássio começa a sair, por difusão facilitada também, porque tem muito mais potássio dentro do que fora. Então, a tendência é ele sair e ir para o meio extracelular mesmo. Então, esse potássio começa a sair, vai ser estimulado nessas proteínas, nesses canais aqui, vai ser aberta e o potássio começa a sair por difusão facilitada. O que acontece agora? Eu tenho muito sódio dentro, tenho muito, não muito mais que o de fora, mas eu tenho mais sódio dentro, mais do que tinha antes, e eu tenho mais potássio fora, mais do que tinha antes, certo? Nesse momento, gente, se a gente parar para pensar, quando esse sódio vai passando ali, depois o potássio vai passando, há uma alteração de cargas da membrana. Então, no momento que o sódio está entrando, já começa o processo de despolarização que eu falei com vocês. Vamos ver aqui agora melhor. Então, primeiramente, há um estímulo da célula. Quando houve esse estímulo, o que acontece? A célula atinge o que a gente chama de limiar de excitabilidade. Quanto tempo se conhece? Quanto tempo isso acontece? Aproximadamente 0,1 milésimos de segundo. É muito rápido, tá? Então, houve esse estímulo na célula, que é um estímulo necessário para atingir esse limiar, e é um limiar necessário para que haja um impulso nervoso. Começa a ter o quê? Entrada de sódio. Entrada de sódio ocorre por quê? Ocorre pela abertura dos canais de sódio, tá? Então, houve um estímulo ali, que é um estímulo de um neurônio se associando ao outro, ou da informação chegando para o que ocorre, o impulso nervoso. Esses canais de sódio vão ser abertos e vai começar a entrar sódio. E aí tem um processo que a gente chama de despolarização, que começa a ocorrer essa inversão de cargas ali na membrana, certo? E aí é mais ou menos isso, gente. Olha aqui quando eu falo com vocês de limiar de estabilidade. Eu tenho menos 70, à medida que eu vou aumentando isso, deixando mais positivo, eu vou despolarizando. Porque olha só, internamente essa membrana ela era negativa e externamente era positiva. O que já começou a acontecer? Ó, tá vendo? Tudo negativo interno e tudo positivo externo. O que começou a acontecer? Começou a inverter. Começou a ter uns positivos ir para fora, os negativos ir para dentro. Olha aqui. Isso é despolarização, essa inversão de cargas. Isso ocorre graças a essa entrada de sódio. Tá vendo? Então vai entrar sódio ali, né? Nesse axônio, entra aqui, ocorre a despolarização. Ok? E por que eu falei que tem uma taxa de estabilidade? Porque no repouso a célula está aqui em menos 70. À medida que vai aumentando, ela vai ficando positivo, e isso graças a essa voltagem que eu falei com vocês. Por isso que são canais dependentes de voltagem, é um estímulo eletroquímico, né? É um estímulo elétrico, que a gente fala também, vai começar a ocorrer esse processo de despolarização. Tá? Estou tentando ir bem devagarzinho, bem detalhado, não sei se está devagarzinho, na verdade, porque para mim o meu devagar às vezes é diferente do de vocês, mas estou tentando ir bem passo a passo para que vocês entendam o que acontece. E aí, qual é o outro processo? Abertura de canais de sódio, de adjacente. Ah, tá, já falei disso, porque eu botei. Então, abre os primeiros canais de sódio, vão abrir mais canais de sódio, porque vai ter mais sódio para entrar, até que satura o sítio. Isso começou a despolarizar, certo? Quando satura o sítio e fecha canais de sódio, o que acontece? Abre canais de potássio, como eu falei com vocês. Então, começa a sair potássio. Nisso que vai saindo potássio, o que vai acontecer? Vai ocorrer um processo de repolarização.
Então, aquela inversão de cargas que ocorreu ali, ela vai ser desfeita. Então, a célula ela vai repolarizar. Então, ocorreu a despolarização e agora a célula está sofrendo uma repolarização, até chegar ao estado de repouso, que é aquele estado que está parado e está tudo certo. Entenderam? Então, é assim que ocorre. Olha só. Então, estava assim, né? No começo, ocorreu a despolarização, o que ficou? Inversão de cargas. Sai potássio, o que vai acontecer? Vai ter a repolarização. Então, depois da repolarização, volta para o estado normal, certo? Então, à medida que vai saindo o potássio, o que acontece? Vai voltando ao normal. Essas cargas que foram invertidas vão voltando como elas estavam inicialmente. E aí volta a ter negativo dentro e positivo fora. Tá vendo? Área de repolarização. Negativo dentro e positivo fora. Ok? Certo? É assim que se gera o impulso nervoso. O impulso nervoso, então, ele é gerado por essa entrada de sódio e saída de potássio. E ele vai ser gerado por uma energia eletroquímica, não, uma energia elétrica, não elétrica, porque energia elétrica é uma energia eletroquímica que vai ser gerada ali, que vai induzir essa passagem dessa informação. Ok? Antes de explicar isso daqui, eu inverti os slides, vou explicar agora para vocês. Estava aqui no repouso. O que acontece? Começa a atingir o limiar de estabilidade, porque abre canais de sódio. Então tem o estímulo primeiro da célula, abre canais de sódio. Então vai começar a despolarização. Então essa curva aqui subindo é a despolarização, tá? Que é onde começa a ter inversão de cargas. Até chegar ao máximo, o limiar, onde já tem a saturação dos sítios, tá? Que geralmente é 40 positivo, o máximo vai até 40. Esse momento que satura os sítios chega ao máximo de despolarização é o que a gente chama de potencial de ação, que é onde o impulso nervoso já foi deflagrado. Tá? Então, há um estímulo da célula, certo? Tem um processo de despolarização até chegar ao potencial de ação. Chega nesse momento do potencial de ação, que é o momento em que satura os sítios e fecha os canais de sódio, e ele dura segundos, milésimos de segundos, é muito rápido, começa a ter saída de potássio, e aí vai repolarizar. Então, repolariza até chegar ao repouso. Mas, José, você falou da bomba de sódio e potássio. Onde que ela está? Tem um problema, pessoal, é que quando vai repolarizando, geralmente repolariza demais, e fica mais negativo que 70, então fica menor que menos 70. Isso a gente chama de uma hiperpolarização. Então, repolarizou tanto que ao invés de ficar no repouso, hiperpolarizou. E aí, para fazer com que volte ao estado de repouso, o que acontece? Vai a bomba de sódio e potássio ali. Nesse processo aqui, que é para induzir que volte ao repouso, a bomba de sódio e potássio ela vai jogar sódio para fora e jogar potássio para dentro. Certo? Fazendo isso, ela conserta as áreas que não foram consertadas com a repolarização e faz com que a membrana volte ao repouso, a célula volte ao seu estado de repouso. Tá bem? Isso é impulso nervoso. Para que serve o impulso nervoso, gente? O impulso nervoso serve para qualquer atividade que a gente vai exercer. Então, eu estou falando, eu estou mexendo meu braço, eu estou pensando, eu estou piscando. Então, todos os movimentos, todas as atividades que eu vou exercer dependem disso. E isso ocorre muito rápido. É um processo bizarramente complexo. Eu falei, sei lá, 10% do que a gente vê na faculdade com vocês, mas eu acho muito legal, interessante. Eu acho que vocês vão ter que ouvir isso mais de uma vez para poder entender. Vocês vão ter que voltar ao vídeo mais de uma vez, porque isso é meio complexo. Tá, então o impulso já foi gerado. E como que ele vai se propagar ali no axônio? Né? Como que ele vai ser transportado? Ele vai seguir de forma unidirecional. Então ele segue até o terminal axonal até passar para um outro neurônio por meio dos dendritos. Tá bom? Existem alguns axônios que eles conseguem passar essa informação de forma mais rápida, por conta dessa capinha aqui, que é uma capinha de gordura. Essa capinha a gente chama de bainha de mielina, tá? Então, esses axônios mielinizados, que contêm essa capinha de gordura, eles conseguem passar a informação mais rápido. Por quê? Gordura é um isolante elétrico.
Se gordura é um isolante elétrico e se isso tudo que eu estou falando com vocês é energia elétrica, né, eletroquímica, ela vai conseguir facilitar essa passagem dessa informação. Então, vocês percebam bem, tem a capinha de gordura aqui com os espacinhos, tá vendo? Que a gente chama de nó neurofibroso, né? Que é esse espacinho entre cada bloco de bainha de mielina. O que acontece? Nesse caso, nesse processo, o estímulo vai ser saltatório. Lembra desse termo? Um estímulo saltatório. Por quê? Vai passando daqui para cá, pulando nessas regiões. Nessa região que a gente chama de nó neurofibroso ou nó de Ranvier, tá? Então, nessas regiões vai ser onde o estímulo vai saltar, ok? Impedindo, facilitando o transporte, porque é a mesma coisa que eu pensar. Eu tenho que chegar o mais rápido possível daqui até, sei lá, 10 metros à frente. Se eu saltar, eu consigo chegar muito mais perto do que se eu estou andando devagarzinho, entende? Então, saltando, eu consigo ir muito mais rápido. É isso que ocorre quando tem a bainha de mielina. O estímulo ele vai se transportar de forma saltatória, tá? Então, essa é a importância dessa camada de gordura ali. Aqui é um esquema mostrando basicamente como funciona, né, a passagem dessa informação e por que salta nessas regiões, por conta da gordura ser um isolante elétrico. Deu para entender? Beleza? Essa parte de propagação também é importante. Caiu na UERJ ano passado, inclusive. Continuando, pessoal, então vocês já entenderam como que é gerado o impulso, como que se propaga o impulso, e agora como que eu passo o impulso, essa mensagem, de um neurônio para o outro. Falta só isso, né? Como eu consigo passar essa informação de um neurônio para o outro? Por meio de comunicações entre esses dois neurônios. Essas comunicações eu chamo de sinapse, tá? Então vamos lá. Lembra que eu expliquei para vocês que tem o terminal axonal de um neurônio e tem o dendrito de outro. O que acontece? Esse passa informação para esse, tá? Isso ocorre por conta de uma estrutura que permite ligar, né, essa região com essa, que é a sinapse. Eu falei, a mesma sinapse que é feita lá, que a gente viu lá em meiose, no crossing over entre os cromossomos para trocar material para gerar recombinação gênica. Então, sinapse é isso. Sinapse é o local de comunicação entre duas células. Tá bem? E aí, quais duas células? Principal é um outro neurônio, mas isso também pode ocorrer nas células do músculo em algumas glândulas. Também o neurônio ele pode fazer sinapse com essas outras células, mas o principal são outros neurônios para propagar a informação mesmo, tá? Existem dois tipos de sinapse, a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica ela é muito encontrada no tronco encefálico, retina e córtex cerebral, e a química ela ocorre em quase todos os locais. Porque a sinapse elétrica, gente, vou começar falando dela, ela é uma sinapse aqui. Você tem uma célula, um neurônio aqui, outra célula aqui. Então, célula A e célula B. Essas células elas estão ligadas por junções comunicantes, que são junções do tipo gap. Graças a essas junções, o que acontece? A informação passa muito rápido. Sai daqui dessa célula para essa direto. Porque tem uma pontezinha ali. Se tem uma ponte, só empurrar que segue direto. Entende? Então, a sinapse elétrica, ela atua nesses processos de informações mais rápidas, mais diretas ali, tá bom? E ocorre por meio desses canais. Diferente da sinapse química, que tem a célula, que é o neurônio pré-sináptico, e o neurônio pós-sináptico, que a gente chama, né? Então, esse neurônio, ele não vai liberar informação direto para esse. Ele vai liberar informação em um espaço entre eles. Então, tem o primeiro neurônio aqui e o segundo aqui. Entre eles, sempre vai ter um espacinho. Nesse espaço, o primeiro neurônio libera essa informação e essa informação vai ser captada por esse segundo neurônio, que é o neurônio pós-sináptico. Então, para que ocorra essa passagem, depende de moléculas específicas, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles são liberados dessa célula para o meio e são captados por essa outra célula. Vou mostrar aqui para vocês nesse esquema. Então, aqui a gente tem o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Estão vendo que meio que se encaixa um com o outro? Esse neurônio pré-sináptico ele vai liberar a informação para esse outro neurônio.
ele libera essa informação na forma de quê? De moléculas específicas, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles vão ser liberados aqui nessa região que a gente chama de fenda sináptica, tá? Então eles são liberados dentro de vesículas esses neurônios são liberados na fenda sináptica, certo? E nessa fenda sináptica, esses neurônios vão interagir com os receptores no neurônio pós-sináptico. E aí ele chega a esse outro neurônio. Perceberam? Então, na verdade, esse é um processo muito mais demorado. Por isso que, porque a sinapse elétrica, se vocês olharem, como está ligado, passa direto a informação. É muito mais simples, é um canal. Aqui não. Aqui a gente libera para o meio, o primeiro neurônio libera para o meio e o segundo pega essa informação. Tá bem? Questão de vestibular, questão de cair muito, sobre drogas. Vocês no final do ano terão uma aula só sobre drogas. Mas isso é importante, eu vou falar da cocaína porque ela é o que mais cai. O que acontece com drogas, que eu digo vários fármacos e coisas que a gente usa, às vezes demora para fazer efeito justamente por isso, porque vai passando de um neurônio para o outro por meio dessas sinapses químicas. Então, a cocaína, o uso de cocaína estimula a liberação de um neurotransmissor, que é a dopamina. A dopamina é estimulada a partir de um composto que é o L-dopa. Essa dopamina é um neurotransmissor que vai ser liberado aqui. Qual o problema? É que a cocaína ela tem a capacidade de bloquear esses canais. Se bloqueia esses canais, esse neurônio tem como pegar? Não. Então a primeira coisa que esse neurônio faz quando tem muita informação aqui é trazer de novo o neurotransmissor para cá para dentro. Por isso esses canais verdinhos, são canais de receptores também de neurotransmissores, para que servem para recaptação desses neurotransmissores. Então tem demais aqui, o que eu faço? Vou estar recaptando para cá. Tá? Mas qual é o problema disso? Que você vai estar recaptando e vai estar liberando, recaptando e vai estar liberando, recaptando e vai estar liberando. Então você estimula a liberação de dopamina o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então o tempo todo sua informação produz dopamina, produz dopamina, produz dopamina. O que acontece? Você sente um prazer imenso e absoluto. Certo? Principalmente na cocaína, porque várias drogas liberam dopamina, mas a cocaína, estudos relatam que além de bloquear esses canais, ela consegue bloquear esses canais verdinhos também, que vão estar recaptando. Então o que vai acontecer? Dopamina em peso na fenda sináptica. Então você está sentindo aquilo, você quer mais, quer mais. Se o organismo está liberando dopamina, chega um momento que não tem mais dopamina para liberar. O que vai acontecer? Você vai ficar com abstinência e vai querer mais. E se você não tiver mais, se você não usar mais, o que acontece? Você fica muito triste. Que todo o seu estoque de dopamina foi liberado ali. Esse é meio que o princípio ativo das drogas. Elas vão estar estimulando essa liberação de neurotransmissores que geram prazer, tá? Mas, de modo geral, como muitas delas têm essa capacidade de interferir nesses canais, você estimula a liberação de muitos. E aí acaba tendo um prazer muito absoluto. Mas quando esses compostos eles acabam ali, você não tem mais como liberar, se sente muita falta. Aí surge a abstinência. Porque você tem um prazer tão alto, tão rápido, que seu organismo quer mais daquilo. Entende? Isso sempre cai no vestibular. E aqui está a lista de neurotransmissores, que eu sei que vocês adoram falar dessa parte que, na verdade, vocês como alunos de medicina até gostam um pouco mais. Mas geralmente os alunos não gostam dessa parte porque há muita informação. São muitos neurotransmissores, eu botei tabela para facilitar para vocês. A gente volta a falar deles na aula do sistema endócrino, mas assim, é importante saber pelo menos um pouco de cada um sim. Então nós temos acetilcolina, noradrenalina, ácido glutâmico, ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, dopamina, serotonina, glicina, endorfinas e encefalinas, tá? Assim, gente, de um modo geral, endorfinas e encefalinas elas atuam como analgésicos, né, relaxando, como relaxantes musculares e tentando aliviar um pouco a dor, de modo geral. Noradrenalina e acetilcolina, elas vão estar atuando, né, vai ser uma meio que análoga à outra. A noradrenalina, ela vai estar participando juntamente com a adrenalina, né, que é a epinefrina, para
estimular a produção de compostos no seu organismo. Então, é no momento que o sistema nervoso simpático, né, o sistema de luta ou fuga, no momento que você... Por exemplo, se entra um tigre aqui agora na minha casa, o que vai acontecer? Eu vou ficar com tanto medo que eu vou tentar encontrar uma forma de fugir dele. Aí, isso é feito da adrenalina e noradrenalina, certo? Agora, se ele vai embora sozinho, eu vou ficar mais calmo, vou ficar mais tranquilo depois de um tempo, e aí vou começar a estimular processos mais inibitórios no meu organismo. Aí é a liberação de acetilcolina. Então, um é meio que oposto ao outro. Vocês veem muito isso na aula de sistema nervoso. O glutamato, que é o ácido glutâmico, e o GABA, eles também têm essa função meio opostas uma da outra, que eles vão ter a função de quê? Enquanto o glutamato ele é um neurotransmissor excitatório, o GABA é um neurotransmissor inibitório, tá? Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, porque é um exemplo que eu já vi caindo muito no vestibular, epilepsia. Quando uma pessoa está em crise epilética, o que acontece? Há liberação de muito neurotransmissor excitatório, muito glutamato. Para quê? Para estimular que as células ali fiquem agindo. Por isso essa descarga elétrica, né? Porque os neurônios acabam trabalhando muito, certo? Qual é a tendência? O neurônio trabalhar e então estimular muito glutamato e depois começar a estimular a GABA para inibir, certo? Então quando a gente está mais agitado fazendo muita coisa, tem muito neurotransmissor excitatório ali. Quando a gente fica mais tranquilo, tem mais neurotransmissor inibitório, tá? Para regular vários processos do nosso organismo. Como eu disse, chegar à homeostase, que é o objetivo desse tecido. Mas, quando alguém está em epilepsia, ocorre muita liberação de glutamato e inibição de GABA. Então, o perigo de alguém estar em epilepsia e morrer, um dos principais é que, se está tendo muito efeito excitatório, os processos que ocorrem dentro das nossas células, eles não estão sendo regulados, porque você só está estimulando. Meio que você pega e fala, faz isso. E você não coordena, você não gerencia, você não pega para ver se está certo. Então, quando alguém tem epilepsia, por exemplo, o ácido carbônico formado nas hemácias, ele vai ser liberado na corrente sanguínea na forma de ácido carbônico, e não de bicarbonato, que é como deveria ser. Então, se alguém fica em crise, o sangue dela começa a ficar ácido, e ela pode morrer por uma acidose. Então, essa é uma grande problemática de quem tem epilepsia, por exemplo, tá? E dopamina, serotonina e glicina. Dopamina e serotonina são hormônios excitatórios de prazer, né, que vão estar estimulando saciedade, coisas boas e prazerosas, amor, afeto e tudo mais. E a glicina ela é mais inibitória, está associada à medula espinhal, tá? Última parte da aula sobre as células da glia. As células da glia, então eu falei para vocês de todo o neurônio, de toda a passagem da informação, de como ele é estruturado, mas eu disse para vocês que esses neurônios eles precisavam de um reforço, precisavam da ajuda de outras células ali para exercerem suas funções. Quem são essas células? São as células da glia, tá? Então, falar de algumas delas, as principais. Primeiro são os astrócitos. Astrócitos são essas células com muitos prolongamentos, ela tem muito reticulado plasmático rugoso e muita mitocôndria. Então, esse tipo de célula, ele vai estar associado ao neurônio para quê? Porque ele produz muita proteína e gera muita energia ali, tá? Ele vai estar armazenando glicogênio, então isso é importante também. Essas mitocôndrias, elas também estão ali, porque esse glicogênio, né, armazenado em peso, ele pode ser quebrado para gerar glicose, e essa glicose ser quebrada nessas mitocôndrias para gerar energia para as células. Ele participa do processo de regulação iônica e hidroeletrolítica para controlar esse balanço de neurotransmissores liberados, que eu falei com vocês. Regulação de crescimento, induzem a formação da barreira hematoencefálica e eles também vão participar das sinapses, tá? Aqui é uma micrografia e um esquema mostrando como eles são. Oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são células com muitos prolongamentos também. Eles vão ter muitas mitocôndrias no citoesqueleto desenvolvido, então vai estar participando ali daquele processo mais de sustentação. Vocês veem que eles formam como se fossem emaranhados ali, né, por conta desse citoesqueleto mesmo ser desenvolvido, e também como reserva energética para poder quebrar e gerar energia ali, tá, por conta das mitocôndrias.
Participa da produção de mielina no sistema nervoso central, então ele vai ser importante para participar da produção dessa mielina, que vai ser formada no axônio, né, para estimular uma passagem saltatória, uma condução saltatória e mais rápida, como eu falei com vocês. A microglia. Gente, na graduação eu tive uma matéria só sobre microglia, para vocês terem noção. Era uma matéria praticamente, na verdade, uma matéria que falava sobre células da glia, sendo que 70% dessa matéria era só microglia, porque a gente sabe muita coisa sobre ela. Óbvio que para vocês não precisa saber tudo, só as coisas principais. Então, são células com muito prolongamento, elas têm muitas mitocôndrias, muito complexo de Golgi e lisossomo também, e citoesqueleto desenvolvido. Isso é importante porque, além desse processo estrutural de geração de energia, a microglia ela vai estar participando de processos de defesa ali no corpo, tá? Então ela vai estar muito associada ao sistema imune, a região do sistema imune associada ao sistema nervoso, certo? Por quê? Justamente por isso que ela tem muito complexo de Golgi e lisossomo, porque o Golgi gera o lisossomo, né? E gera as proteínas, que são as hidrolases ácidas presentes no lisossomo, e esse lisossomo ele vai estar presente em células fagocíticas, que vão estar induzindo a quebra e a destruição de compostos indesejáveis ali. Então, isso é característica da microglia, atuar no processo de defesa, é a principal função dela atualmente que a gente considera, para o ensino médio. E ela também participa da análise de sinapses, tá? Aqui está a micrografia. Gente, eu botei isso daqui, esse artigo, é um artigo científico em inglês, nunca passaria isso para um aluno de ensino médio, mas eu botei por quê? Se vocês tiverem um tempo, que eu sei que é coisa que vocês não têm, mas se quiserem se divertir, sei lá, tá um domingo, à tarde, não tem, seu Felipe deu folga no domingo para vocês, naquele domingo vocês não tem nada para fazer. Quer se divertir? Eu super recomendo esse artigo, porque ele fala muito da relação de microglia com esse sistema imune, e, nossa, ele é muito gostoso de ler, porque é uma revisão, né, na verdade, que te faz entender muito sobre como esse sistema imune pode estar associado ao sistema nervoso. Mesmo que não seja agora, leiam ano que vem, então, quando vocês estiverem na faculdade de medicina, que vai ser importante para quando vocês fizerem imunologia no segundo período. E neurobiologia no primeiro. Tem também as células ependimárias. As células ependimárias são essas células com cílio, tá vendo? Elas estão presentes, elas são associadas ali às camadas mais superficiais da pele, tá? Ela possui muito retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tem uma síntese de proteínas ali muito intensa. Perceba que ela está associada a epitélio, então ela vai ter essa função de revestimento também, tá? Aqui está a micrografia dela, o esquema, e tem secreção de substâncias como o líquor, por exemplo. E a última célula é a célula de Schwann. A célula de Schwann é uma célula toda emaranhada, toda meio que embolada. Ela vai ser uma célula mais oval, por conta disso do formato dela. Ela tem muito complexo de Golgi e mitocôndria. E ela, lembra que eu falei com vocês, mostrei para vocês aqui, dos oligodendrócitos produzindo a mielina? Eu pensei que tinha esquema, desculpa. A célula de Schwann, ele vai participar disso também, ele vai participar realizando essa mielinização. Então, ela participa em conjunto com esses oligodendrócitos, só que os oligodendrócitos estão muito mais associados ao sistema nervoso central e a célula de Schwann ao sistema nervoso periférico. Mas ambos estão ali participando da mielinização desses axônios para passagem e condução de informação mais rápida. Eu botei algumas lâminas para vocês verem e admirarem o quanto é interessante o tecido nervoso, né? O quanto vocês conseguem observar a interação das células da microglia, né? Das células da glia, de modo geral, com os neurônios. Aqui, quando a gente olha a parte mais da epiderme de revestimento, quando a gente vê a parte de sustentação, associação de citoesqueleto e tudo mais, para manter aquele neurônio ali. Estou botando mais para vocês admirarem mesmo. E o quanto está presente nas células, né? Aqui, essa imagem é muito interessante, que ela mostra ela vai estar mostrando em parte de uma célula, do corpúsculo, né? Formado ali pelo contato com o espermatozoide e tudo mais. E a gente consegue perceber como vai sendo desenvolvido esse tecido nervoso ali. Então ali o espermatozoide
fecundando, né, fertilizando e posteriormente fecundando o ovócito e a partir dali desenvolvendo esse tecido nervoso. Isso é bem interessante. E para fechar essa aula, desejo feliz dia dos namorados para vocês, tá? Eu adorei esse esquema de uma página da UF, de um grupo de extensão que eu adoro demais, sou muito fã, que eles postaram isso hoje, achei muito interessante, status de relacionamento, mais enrolado que a célula de Shivana. Célula de Shivana toda enroladinha, ali só pra, que é aquela que forma a mielina do axônio dos neurônios do sistema nervoso periférico. Enfim, gente, feliz dia dos namorados para todos, né? Vou estar encerrando a aula aqui, espero que tenham entendido, essa é uma aula muito importante, ela é complexa, tá? Então não vai ser uma aula tão fácil de entender, mas a gente vai discutir na live, a gente faz questões, faça as questões do capítulo, tragam dúvidas para mim e qualquer coisa é só falar, tá bom? Beijo grande.